Olá, meus queridos! Prontos para a nossa aula de matemática? Vamos lá! Hoje nós vamos estudar sobre figuras geométricas, tá certo? Então, para começar, pegue o seu livro de matemática. Hoje nós vamos explorar as imagens que estão na página 62 e 63. Pegou? Se não pegou, dá um pause no vídeo e vai pegar. Pronto, vamos lá. Observe bem essa imagem, veja o que você vê, o que você reconhece, quais são as figuras que você vê nessa imagem. Observou bem? Olha para elas. O que você consegue ver? E aí ele tem duas perguntinhas para você, não precisa escrever no caderno, tá? Vamos só responder oralmente. Eu pergunto e daí você responde. Ele pergunta assim na primeira, trocando ideias, página 63. Identifique nessa ilustração uma construção com formato parecido ao de um paralelepípedo e outra construção com formato parecido ao cilindro. Bom, eu sei que nós ainda não estudamos sobre isso, mas dá para ter uma noção do que é, não é? O que você acha que dessas imagens aí se parece com um paralelepípedo? É o supermercado. E dessas construções, o que se parece com um cilindro? Isso mesmo, ginásio de esportes. Segunda, de quais figuras geométricas planas você se lembra ao observar algumas partes dessa imagem? E é aí que eu queria chegar. Bom, nós vamos estudar as figuras geométricas espaciais, mas eu quero mostrar a vocês se há uma diferença entre figuras geométricas espaciais e figuras geométricas planas. Que diferença é essa? Bom, observe aqui essa imagem, não a imagem em si, mas o contorno, o formato dela. E essa imagem. Elas são parecidas? Ambas representam retângulos de um ângulo de visão. Por quê? Olha para essa imagem aqui. Ela tem altura, ela tem largura, mas ela não tem profundidade. Olha, é como se, em outra palavra, nós disséssemos, ela não é grossa o suficiente. Então, nas figuras planas, elas têm altura, largura, mas ela não tem profundidade. Isso é um retângulo. Isso não é um retângulo. Qual será o nome? Vamos já descobrir. Olhem só essa outra imagem aqui. O que é isso aqui? É um quê? É um círculo. Observe que, ó, eu tenho altura, eu tenho largura, mas eu não tenho profundidade. É um círculo. É diferente disso aqui, olha, que eu tenho altura, tamanho, profundidade. Isso aqui é uma figura espacial. Isso aqui é uma figura plana. Então, nas figuras planas, nós temos altura, nós temos tamanho. Olha só essa outra imagem. Isso aqui é um quadrado. Nós temos tamanho, temos altura, mas nós não temos profundidade. Enquanto que nessa outra imagem, que também é um quadrado, quando eu olho assim, parece um quadrado, mas quando eu viro, eu percebo que ela tem altura, tamanho e ela tem profundidade. Então, essa é a diferença básica. É daí que nós começamos. Diferença entre figuras espaciais e figuras planas. Bom, sabendo que tem diferença, nós vamos estudar algumas figuras espaciais, figuras geométricas espaciais. Elas se dividem em dois grupos, poliedros e corpos redondos. Bom, o que é um poliedro? Que palavra é essa? Poliedro, meu povo, é uma figura geométrica plana que tem que ser fechada. O que é um poliedro? Um poliedro é uma figura, tá, que tem muitas faces. Hoje, nós não vamos estudar a nomenclatura dessas figuras, tipo, eu vou só dizer que tem, tá? Na próxima aula nós vamos estudar o que é. Ela tem vértices, arestas e ela tem faces. Essas faces é o que nós podemos chamar de lado. Eu tenho um lado, outro lado, isso nós chamamos de faces. Então, para ser um poliedro, ela precisa ter muitas faces, ou seja, muitos lados. Isso é um poliedro.
E existem alguns nomes, alguns tipos de poliedros. O primeiro dele que nós vamos estudar é esse aqui. Sabe como é o nome desse poliedro? Isso é um cubo. O que é um cubo? Um cubo é como se fosse um quadrado, só que se ele é uma figura espacial, ele tem profundidade. Então, ele tem várias faces, tá certo? Nós vamos ver quantas faces esse cubo tem. No livro de vocês, dá para dar um spoiler, na página 64 ele diz aí. Mas como nós não vamos estudar sobre isso hoje, só na próxima aula, nós vamos só conhecer eles, eu só quero mostrar para vocês, tá? Esse é o cubo, é um poliedro, tá? Próximo poliedro que nós vamos conhecer o paralelepípedo. Opa, quase caí. O que é um paralelepípedo? Bom, dependendo do ângulo, se eu colocar aqui, parece apenas um retângulo. Mas observem que no retângulo eu tenho altura e largura, mas eu não tenho profundidade. Aqui eu tenho profundidade, tá certo? Então, isto aqui é um paralelepípedo. No cubo, eu tenho todos os lados iguais, altura e largura igual em todos os lados, em todas as faces. No paralelepípedo, não. Eu tenho a altura é uma e a largura é outra. Tanto faz eu virar. A altura será uma e a largura será outra. Ele não será igual. Isso é um paralelepípedo. E nós temos, além do cubo e além do paralelepípedo, nós temos os prismas. O que é um prisma? Um prisma, ele é baseado, ele é caracterizado pela forma com que ele mostra na sua base. O que é uma base? É o lado onde ele se sustenta. Por exemplo, aqui, ó, opa, isso aqui, ó, é a base. Eu posso colocá-lo aqui, ó, ele se sustenta, é a base, tá? O prisma, ele tem bases diferentes e por isso ele recebe nomes diferentes de acordo com a sua base, tá certo? Eu vou mostrar para vocês dois formatos, lembrando que tem muito mais. E aproveitar esse formato para mostrar a diferença entre o prisma e a pirâmide. Bom, o primeiro prisma que eu vou mostrar para vocês é o prisma. Observem essa imagem aqui. Quando você olha aqui, você conta, ele tem quantos cantinhos? Hoje nós vamos chamar assim: 1, 2, 3, 4, 5. Então, esse aqui é um prisma de base pentagonal. Observa que desse lado ele é assim, e se eu virar, ele é igual. E que aqui, ó, ele é quadrado. Então, o prisma, ele sempre será, de uma certa forma, quadrado, quando eu digo assim, tá certo? Ele nunca será redondo. E da mesma maneira que ele for de um lado, ele é do outro. Isso é um prisma. Então, esse meu prisma é um prisma de base pentagonal. Mas o meu prisma, ele pode ter 6, ele pode ter 3, ele pode ter 8, ele pode ter vários. Então, por isso eu trouxe para vocês um prisma de base triangular. Observa que do formato que ele é deste lado, ele também é deste lado. E aqui, como ele é de base triangular, ele parece um triângulo, e ele não é apenas um triângulo, porque ele tem profundidade, por isso ele é um prisma, tá certo? Prisma de base triangular. Ah, mas quando eu coloco assim, ele parece uma pirâmide. Por que ele não é pirâmide? Olhem só que é a próxima figura que eu vou colocar para vocês. Como é o nome desse meu sólido geométrico aqui? Isso aqui é uma pirâmide. Qual é a diferença da pirâmide para o prisma? Se eu colocar assim, opa, peraí, gente. Se eu colocar assim, é muito parecido, não é? A base dele é parecida. Mas, quando eu viro assim, ó, o prisma, ele tem base e o topo igual. Esse aqui é triangular, que também é triangular. Na pirâmide, não. Na pirâmide, eu tenho uma base, mas ele sempre terá, ó, uma pontinha. Então, isso é a pirâmide, tá certo? A pirâmide, ela terá uma base que pode ser triangular, pode ser uma pirâmide com 4. A pirâmide não precisa ter só 3, tá certo? Ela vai afunilando, ela vai diminuindo até chegar no seu topo. Essa é a diferença entre a pirâmide e o prisma. Mas a base da pirâmide, ela não precisa ser apenas com 3 lados, como nesse triângulo aqui. Eu fiz apenas este.
mas o triângulo não, a pirâmide, desculpa, não necessariamente precisa ter apenas 3 lados. No livro de vocês, na página 65, dá até para ver algumas imagens de pirâmides, alguns formatos de pirâmides. E eu vou colocar aqui também para vocês verem alguns formatos de pirâmides. Tá legal? Bom, apresentei para vocês os poliedros, que são de uma certa forma corpos quadrados, pirâmide, prisma de base pentagonal, prisma de base triangular, cubo, paralelepípedo, e agora eu vou apresentar para vocês os corpos redondos. Sim, as nossas figuras geométricas elas vão se dividir em poliedros e corpos redondos. Os corpos redondos, eles não têm um começo e um fim. Eu não sei onde começa e onde termina. Talvez na minha figura eu saiba por causa da colagem, tá? Mas quando, por exemplo, você pega... parece uma casquinha de sorvete, não parece? Ele é perfeitamente redondo, como o nome diz. Então, qual o nome dessa figura geométrica aqui? Chapéu de aniversário? Não, parece com um, mas o nome não é esse. Casquinha de sorvete? Também não. Como é o nome dessa figura? Cone. Isto é um cone, tá legal? É o nome dessa figura aqui. Nos poliedros, nós teremos faces, que é o que também nós chamamos de lados, tá? Vários lados, nós podemos contar, porque aqui, ó, as marcas, eu consigo ver 1 lado, 2, 3. Nos corpos redondos eu não tenho lados, tá bom? Mas isso é assunto para a nossa próxima aula. Eu só quero apresentá-los a vocês hoje. Então, este aqui é um cone. Vou apresentar mais um corpo redondo para vocês, que é... Opa, caiu! Que é o cilindro, tá certo? Olha só, qual é a diferença do cone para o cilindro? O cone, ele é parecido com uma pirâmide, com a diferença que ele é completamente redondo, ele não tem lados, a única semelhança é que eu vejo que tem uma base e que ele tem um topo, mas no meu cilindro ele é completamente igual, tanto de um lado quanto do outro, certo? Ele é exatamente igual. Então, cone, cilindro, falta um. O que será? Ah, é a bola. O nome dessa figura geométrica é bola? Nananina, não é bola. Eu trouxe uma bola porque não dá para fazer uma esfera com papel, por isso eu trouxe uma bola para vocês. Mas o nome desse sólido geométrico é esfera, tá? Não é círculo. Lembra que o círculo, ele não tem profundidade, tá bom? O círculo tem tamanho, o círculo tem altura, mas não tem profundidade. Aqui na minha esfera eu tenho tamanho, eu tenho altura, eu tenho profundidade. Tá certo? Então essa foi a nossa aula de matemática hoje, conhecendo as figuras geométricas. Na próxima aula nós estudaremos mais a fundo ainda sobre essas formas geométricas, o que são vértices, o que são arestas, o que são faces, quantas tem, tá certo? Vamos estudar isso na próxima aula. Hoje não vai ficar a atividade do livro para casa, a atividade que vai ficar será um jogo online, o link para você jogar tá aqui na descrição, tá certo? Então vai na descrição, joga, reconhece, divirta-se bastante e aprenda jogando, tá? Para terminar a nossa aula, para deixarmos assim um gostinho de saudade, vamos relembrar o nome de cada uma delas. Eu vou só colocar e você vai me dizer o nome de todas elas, tá? Sem pescar. Como é o nome desse aqui? Show! E esse aqui é o quê? Muito bem. Eu não vou dizer porque eu sei que você está acertando tudo. E o que é isso aqui? Não é redondo não, ó. É o quê? Certo. O que é isso aqui? Dos dois lados, iguais. Top, top. E o que é isto aqui? Isso mesmo. Os corpos redondos, esses que eu mostrei são os poliedros, tá? Os corpos redondos nós temos o... Isso. E nós temos ainda o... E
para encerrar, nós temos a esfera, tá certo? Então, espero que vocês tenham gostado da aula. Tchau, tchau. Até a próxima.